Boa tarde, pessoal. Hoje estou aqui, devido a pedidos, na nossa primeira aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre o MMC, o MDC e os probleminhas que nós conseguimos resolver aplicando esses dois métodos. Então, atenção pessoal aí que faz concurso, pessoal que se prepara para a prova do Colégio Militar, isso cai bastante, tá, gente? Então, vamos prestar bem atenção. Primeiramente, antes de eu falar o que é MMC e MDC, nós temos que saber os conceitos de múltiplos e divisores. Por que vem a ser o MMC? É o mínimo múltiplo comum. O que vem a ser o MDC? É o máximo divisor comum. Então, nós precisamos saber esses conceitos básicos. Então, vamos primeiro ao conceito básico de múltiplo. O que vem a ser o múltiplo, gente? A multiplicação de dois produtos vem a ser um múltiplo. Como assim? É a tabuada de um número. Por exemplo, quais são os múltiplos de 3? Aí nós vamos para a tabuada de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, observem aqui a tabuada de 3. Então, quais são os meus múltiplos de 3? O 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim sucessivamente. Os múltiplos são infinitos. Vocês conseguem perceber que a tabuada? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Por exemplo, quais seriam os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente, que também seria infinitos números múltiplos de 4. E uma coisa interessante de se observar em relação aos múltiplos, que o 0 é múltiplo de todos os números. Por que o 0 é múltiplo de todos os números? Porque todo número multiplicado por 0 é 0, certo? Agora que vocês já sabem o conceito de múltiplos, vamos falar o que vem a ser o MMC, que é o que? O mínimo múltiplo comum. Então, ó, MMC, mínimo múltiplo comum. Então, nesse caso aqui que está no quadro, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, qual que seria o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? Qual que é o menor múltiplo que é comum aos dois? Então, sem ser o 0, né? Vamos ver o primeiro que vai se encontrar. Opa! Vai ser o 12. O 12 é o meu mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo entre esses dois números. Então, esse daqui é um dos métodos de descobrir o MMC. Mas existe um outro método também, que é o seguinte, que é através da decomposição simultânea dos números primos. O que são números primos? Números primos são aqueles que têm dois divisores. O 1 e ele mesmo. Então, aqui nessa decomposição, eu só posso utilizar números primos. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Então, por exemplo, o 3 e 4, tem que começar pelo primeiro número primo. Algum dos dois números é divisível por 2? É. Se é divisível por 2, nós podemos colocar o 2 aqui. No caso aqui, só o 4 que é divisível por 2. Então, nós repetimos o 3 e fazemos a divisão. 4 dividido por 2 vai dar 2. Algum dos dois números ainda é divisível por 2? É, que no caso aqui é o 2 de novo. Aí ficou 1 aqui e o 3 que não é, nós só repetimos. O objetivo aqui é chegar 1 e 1 aqui, tá? Então aqui que eu tenho 3 e 1, o 3 não é divisível por 2. Então qual que é o próximo número que eu vou tentar? O 3. Então 3 dividido por 3, 1. E já repito 1 aqui. Agora, o que eu faço com esses números que estão aqui? Eu faço a multiplicação deles. Então, ó, 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2,
12. Esse é o MMC de 3 e 4, que é o quê? O mínimo múltiplo comum. Então tem essas duas formas de fazer, ou abrindo todos os múltiplos, ou fazendo a decomposição simultânea dos fatores primos. Agora nós vamos falar sobre os divisores. Então, gente, o que são os divisores de um número? Divisores de um número são todos os números que é divisível por aquele número em questão. Então, por exemplo, se eu quiser saber quais são os divisores de 10, então eu tenho que pensar, o número 10 é divisível por quais números? Primeiramente, o número 1, que é o divisor universal, porque todo número é divisível por 1. Então a gente já coloca o número 1 aqui. Depois a gente pensa, qual que seria o próximo divisor de 10? O 10 dá para dividir por 2? Dá, porque se é um número par, todo número par é divisível por 2. O 10 dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 4? Também não. Então vai dar por 5. Uma dica para vocês: toda vez que a gente chega na metade do número, o próximo divisor é o próximo número. Aí vocês nem precisam de pensar. E para vocês não esquecerem nenhum divisor, a gente tira a prova real. O que seria isso? Por exemplo, o número 1 multiplicado por qual número é 10? 1 vezes 10 é 10. O número 2 multiplicado por qual número é 10? Por 5. 2 vezes 5, 10. Então a gente fazendo essa multiplicação do primeiro fator pelo último, a gente percebe se realmente está faltando algum divisor. Por exemplo, vamos pegar os divisores de 100, que seriam mais números. Quais são os divisores de 100? O 100 dá para dividir por 1? Dá, porque 1 é divisor universal. Todo número é divisível por 1. Dá para dividir por 2? Também dá, porque ele é número par e ele é divisível por 2. É divisível por 3? Não é divisível por 3. É divisível por 4? É divisível por 4, porque 4 vezes 25 não é 100? Dá para dividir por 5? Dá. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Depois do 5, vamos pensar o número 10. O 100 é divisível por 10? Também é. Depois do 10, mais qual número que seria? A gente pode tirar a prova real, por exemplo. 5 vezes qual número que é? 5 vezes 20. Então quer dizer que 20 também é um múltiplo de 100. Depois 4 vezes qual número que dá 100? Não é o 25? Então 25 também é divisor. Depois nós temos o 50 e na hora que chega no próprio metade do número, aí igual eu falei para vocês, vai ser o próprio número. Então vamos ver se a gente está esquecendo de alguma coisa. 1 vezes 100, 100. Sempre o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo. 2 vezes 50, 100. 4 vezes 25, 100. 5 vezes 20, 100. E 10 vezes 10, 100. Aí a gente já sabe que não esquecemos de nenhum divisor. Esses são os divisores. A partir dos divisores, nós temos o quê? O MDC. O que seria o MDC? É o que? O máximo divisor comum. Então é o maior número, é o máximo, que é comum a 2 números ou 3 números que nós estejamos trabalhando. Então, por exemplo, nesses dois que a gente fez aqui, o 10 e o 100, qual que seria o máximo divisor? Aqui o 1, repetiu aqui o 2, repetiu o 5. Mas qual que é o máximo divisor entre 10 e 100? O máximo divisor entre 10 e 100 é o 10. Foi o maior que coincidiu entre os dois, certo? Então o MDC de 10 e 100 vai ser 10. Esse é um dos métodos, abrir e escolher o maior. Agora existe um outro método também, que é através da decomposição simultânea dos fatores primos, igual a gente fez no MMC. Vocês já sabem quais são os números primos: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. São só esses números que nós podemos utilizar na decomposição.
Então faz de conta que eu quero tirar o MDC de 100 e de 10. Aí vamos lá. Eu consigo dividir por 2? Consigo. Só que aqui vai ser diferente do MMC num aspecto. Aqui eu vou fazer igualzinho, porém eu vou circular os fatores que são pelos dois ao mesmo tempo. O 100 e o 10, os dois são divisíveis ao mesmo tempo por 2? Sim. Os dois não terminam em 0? Então quer dizer que os dois são divisíveis por 2. Então, menina, dá para circular. Então, um método mnemônico para vocês diferenciarem o MMC do MDC. Os dois eu consigo fazer através da decomposição simultânea. Porém, o MDC, ó, menina, dá para circular. Menino ou menina dá para circular. Por que eu estou dizendo menino ou menina dá para circular? Porque quando os fatores for ao mesmo tempo, aí nós vamos circular. O 100 e o 10 foi pelos dois ao mesmo tempo. O que a gente fez? Circulou. Agora a gente faz a divisão. 100 dividido por 2, 50. 10 dividido por 2, 5. Primeiro a gente tem que esgotar todos os que são divisíveis por 2, para aí sim a gente pular para o 3, pular para o 5. O 50 dá para dividir por 2? Dá, porque o 50 é par. O 5 dá para dividir por 2? Não dá, porque o 5 é ímpar. Então eu não circulo, eu só vou circular quando os dois forem divisíveis ao mesmo tempo. Mas um só já deu, a gente já pode colocar. 50 dividido por 2, 25. O 5 que não dá para dividir por 2, nós só repetimos. Agora a gente testa por 3, que é o próximo número primo. 25 e 5 dá para dividir por 3? Não dá. Se não dá para dividir por 3, o que a gente tenta? Por 5. 25 dá para dividir por 5? Dá, porque todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. O 5 dá para dividir por 5? Dá. Então o que eu faço? Menina, dá para circular. Aí eu circulo. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Não terminei a conta, que eu já falei para vocês que o objetivo é ficar 1 e 1 aqui. O 5 dá para dividir por 5? Dá. Então eu posso colocar. O 1 dá para dividir por 5? Não, então eu coloco, porém eu não circulo. Então vai ficar 5 dividido por 5, 1, e eu repito 1. Agora, por que eu circulei? Para nós sabermos o MDC de 50 e 100, nós vamos multiplicar só os fatores que estão circulados. Então 5 vezes 2 vai dar 10. Quer dizer que o MDC de 100 e 10 é 10. Quando for números pequenos, é fácil abrir. Agora, se for um número muito grande, vocês vão ficar abrindo até amanhã. Então, é mais fácil vocês já aprenderem esse método aqui. Ok? Então, é isso. A gente aprendeu o MMC, as duas formas de calcular o MMC. Vimos o MDC e as duas formas de calcular o MDC. E vimos também a diferença entre múltiplos e divisores. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como que a gente vai resolver os probleminhas com MMC e MDC. Ok, pessoal? Um beijinho para vocês e até a próxima!